Boa noite, Joana, boa noite. O pessoal tá entrando já. Estamos aguardando aqui o professor Augusto Quaresma, advogado. Ele vai estar falando com a gente sobre um tema bastante interessante. Vamos só estar aguardando ele entrar aqui. Estamos a 6 minutos de estar iniciando a nossa live. Professor Leoneldo também entrando, Zilma, Witernilson, Winterson, desculpa, Winterson Davi. Boa noite, gente. Temos uma pauta bem interessante para hoje, um pouco diferente das outras. O professor Augusto acaba de chegar. Deixa eu... Boa noite, Isabel. Boa noite Boa a todos. noite. Boa noite, doutor Augusto. Tá dando para ouvir aí direitinho? Tá tudo ok? Tá ótimo. Pronto, que bom. E estamos ouvindo ótimo. Clemilson entrou, Wesley, boa noite para vocês que estão entrando. Estamos um pouquinho adiantado, falta 4 minutos. Pois é, queria mandar também uma excelente noite aí para todos que vão nos acompanhar. Uma pauta que eu já vi o pessoal foi adiantando, uma pauta muito bacana e diferente, né, professor? No que diz respeito a esse momento que a gente tem vivenciado aí da epidemia e de tantas outras pautas relevantes de forma igual. Ótimo. Deixa eu só pegar aqui para esse pé direito, ou melhor. Um segundinho. Aqui tá ok. Perfeito. Eu acho que ficou sem seu áudio. Oi, tá dando para ouvir direito agora? Tá sim, tá dando para ouvir agora. Ótimo. Vamos só esperar dar o tempo, Augusto, e Isso. a gente começa. Quando daqui a 2 minutinhos a gente já começa com sua apresentação, para o pessoal lhe conhecer. Eu acho que o pessoal já está quase cansado de mim. Estamos aqui toda terça-feira trazendo os mais diversos temas e palestrantes para estar falando sempre em relação a esse momento que estamos vivendo, esse momento de pandemia, né? De quarentena, no meu caso aqui em Fortaleza, de lockdown, né? Pois É uma situação bem atípica, principalmente para alunos, para o setor da educação como um todo,
né? E não só com esse setor, acredito que todos os setores foram e estão sendo influenciados, né? Sem nenhuma dúvida, todos os setores estão sendo alcançados aí pela epidemia, sejam os servidores da iniciativa privada ou até mesmo os servidores da iniciativa pública. Todo mundo foi alcançado de uma forma mais acentuada ou menos acentuada, mas todo mundo foi alcançado. A nossa área, a área da educação, ela foi alcançada sem nenhuma dúvida. E aí é o que alguns têm comentado, a gente está vivenciando o futuro do presente, né? Porque o futuro da educação ele meio que gera esse, da educação à distância, dos cursos à distância e até mesmo dos cursos presenciais terem esse suporte EAD. Então, para muitos, a gente está vivenciando o futuro do presente. De toda forma, muita gente foi alcançada aí pela epidemia nos mais diversos setores. Pessoal, É isso mesmo. Já estamos em ponto, 6 horas. 6 horas. Né? 6 horas. Boa noite a todo mundo que já chegou. Quem eu não falei, boa noite. Keila, Riz, Pinheiro e os demais que entraram, boa noite. Estamos recebendo hoje o professor Augusto. E ele vai se apresentar melhor um pouquinho. E o tema de hoje é direito do cidadão durante a epidemia de coronavírus, não é, doutor Augusto? Pode se apresentar. Então, para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Augusto Quaresma, sou professor e advogado aqui no estado de Pernambuco, em específico eu sou aqui de Caruaru, é tido como a capital do Agreste, é uma das principais cidades dessa região aqui, Agreste, que é bem próximo da capital, que é Recife. Sou professor de Direito Administrativo, Constitucional e Direitos Humanos e milito na advocacia criminal atualmente. E eu tenho vivenciado aí também alguns reflexos nesse sentido, sobretudo jurídico, no que diz respeito à pandemia. Então, para mim, uma satisfação estar podendo compartilhar conhecimento com os colegas aí do estado do Ceará. Que bom. Eu e o Augusto nos conhecemos há muito tempo atrás, né, Augusto? Pois é. Na graduação, no primeiro ano da graduação. Primeiro ano da graduação de Direito, foi um período curto que logo depois daquele primeiro ano eu me mudei aqui para o Ceará, né? E o Augusto continuou lá curso de Direito e hoje, doutor Augusto. Né? Augusto, vamos começar aqui. Eu acredito que a gente vive um momento um pouco atípico, né? Se a gente pensar naquele tempo, que não faz tanto tempo assim, 6 anos atrás, 5 anos atrás, né? 5, 6 anos atrás, 7, a maioria do pessoal que estava ali num curso de Direito, eles não, ali no primeiro ano do curso de Direito, não sabiam listar o nome da equipe do STF. Hoje, população geral já consegue falar pelo menos 3 a 4 nomes ali de ministros do STF que estão acompanhando o que está acontecendo, está sendo repercutido aí, né, nessa questão do direito, né, da mais alta cúpula da Justiça do Brasil, que é o Supremo Tribunal Federal. Antes da gente entrar propriamente no nosso tema, eu queria que tu falasse, desse uma pincelada nesse momento atípico que nos encontramos. Então, você fez uma colocação muito importante. Durante muito tempo, nem os próprios estudantes de direito conseguiam esse acesso, ou melhor, tinham interesse de ter, ou até mesmo eram apresentados a esse acesso no que diz respeito ao Supremo Tribunal Federal. Hoje em dia, dado o momento político e jurídico que o país tem vivenciado, todo mundo está tendo uma frequente apresentação no Supremo Tribunal Federal. Eu poderia dizer que hoje em dia está na boca do povo discussões como, por exemplo, processo de impedimento. A turma hoje em dia sabe como é que se conduz um processo de impeachment, que é um processo completamente complexo do ponto de vista jurídico, mas a gente vivenciou em 2016 isso com a ex-presidente Dilma, então as pessoas sabem como é que se dá o procedimento. Eu acho que o estopim dessa discussão se deu de fato com a gestão Dilma,
nos últimos suspiros, a partir daquelas grandes discussões no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a gente teve esse enfrentamento. Só que nem todo mundo que tem esse acesso no sentido de conhecer o STF tem um acesso no sentido de fazer uma discussão positiva. Você toma por nota aí, a maioria das pessoas que falam sobre o Supremo Tribunal Federal, infelizmente falam associando atos de corrupção. Na verdade, tem muita gente que fala, o Gilmar Mendes, aquele bandido, e aquele outro ministro corrupto. E muitas pessoas dessas, infelizmente, muitas dessas pessoas, se você olhar para ela e dizer, tá, tudo bem, fulano é corrupto e bandido, tá, por quê? Aí as pessoas, muitas delas vão gaguejar e não vão saber justificar por que ela acha aquele ministro ali corrupto ou bandido. Veja que é uma reprodução do senso comum muito triste, né? Eu vi alguém falando que Gilmar Mendes é bandido, se deu uma repercussão nesse sentido de que ele seria corrupto, e as pessoas saem repercutindo nesse sentido. Então, assim, é um momento feliz que o Brasil tem vivido no sentido de que as pessoas têm buscado conhecer a estrutura do Supremo Tribunal Federal, a atuação dos ministros de uma forma geral, mas, assim, seria importante que houvesse um senso crítico mais apurado no que diz respeito à atuação desses ministros, até para que houvesse uma fiscalização mais eficaz para a população. Entendi. Augusto, deixa eu te fazer uma pergunta. Na nossa live, a maioria do pessoal que está nos assistindo, eles têm pouca conhecimento de como é que o direito está constituído, quais são os níveis, o que é maior, o que está lá em cima no direito, o que está regendo o país hoje, né? Quando a gente fala a gente está ouvindo muito isso hoje em dia, né? Presidente cita a lei, sei lá quem que é contra o presidente cita outra lei, sei lá quem diz que presidente está contra a Constituição Federal, né? Ou se não, aparece aí uma nota, a ONU diz, sei lá o que, direitos humanos, falam, essa é a tua área também, né, direitos humanos, fala que presidente está indo na contramão. Vamos tentar estruturar um pouquinho essa consciência no pessoal que está nos assistindo. Quem é que rege o Brasil hoje? Quem é que está em cima, no topo? Quando a gente começou a estudar direito de uma forma geral, e aí se eu vou dizer que não é nem um estudante de direito, a população de uma forma geral, você que me escuta, seja de qualquer curso, você é cidadão, você integra a população brasileira, então você, querendo ou não, está sendo regido por uma cúpula jurídica e política, tá? Quando a gente pensa na estrutura do ordenamento jurídico brasileiro, ou seja, quando a gente pensa no direito brasileiro, nós temos uma situação chamada ordenamento jurídico, tá? No topo, e aí eu quero que tu imagine uma pirâmide mesmo. No topo da pirâmide jurídica do direito brasileiro está a Constituição Federal, tá? Ela é o topo, ela é o máximo, ela está no topo da pirâmide normativa do direito brasileiro. Acima de tudo e de todos no direito brasileiro está a Constituição Federal. Augusto, mas e a lei? A lei está abaixo da Constituição Federal. O Código Penal está abaixo, o Código de Processo Penal, Código Civil, Código do Consumidor. Todas as leis brasileiras estão abaixo da Constituição Federal. Porque existe uma hierarquia entre esses dispositivos legais. A lei não pode mandar mais do que a Constituição. Se surgir uma lei trazendo um dispositivo que não está de acordo com a Constituição Federal, essa lei vai ser tida como inconstitucional e a consequência natural a isso é a exclusão dessa lei do ordenamento jurídico. Porque existe um ordenamento jurídico que disciplina o direito brasileiro, onde nós temos a Constituição Federal trazendo as principais normas no que diz respeito à regência da sociedade. Só que aqui eu faço uma ênfase, um parênteses especial para dialogar com você que está me ouvindo. Veja bem, a Constituição Federal, ela logicamente não rege tudo. É impossível que nós tenhamos um país de dimensão continental como é o Brasil, tá? De geografia continental, um país de dimensões grandiosas, sendo regido por uma Constituição de 250 artigos.
tá? Não é possível, não é viável que uma única Constituição fosse capaz de reger um país de dimensão continental. Então, para isso, nós temos uma Constituição Federal que apenas edita as principais regras. Ela estrutura os poderes, ela vai dizer que existe um poder executivo, legislativo e judiciário, depois ela diz quais são as funções típicas de cada um desses poderes, ela diz o que deve fazer o poder executivo, o que deve fazer o poder legislativo, o que deve fazer o poder judiciário, ela dá a atribuição e a competência de todo mundo, ela organiza os estados. Isso daqui é a competência do governador do estado do Ceará fazer. Isso aqui é competência do prefeito do município de Fortaleza fazer. Isso aqui é competência do presidente da República fazer. E aquilo que é de competência do governador do estado do Ceará, o presidente da República não dá pitaco. Aí muitas vezes o aluno ele escuta uma entrevista na televisão e pensa, poxa, como é que pode um governador fazer ou falar mais, ter um poder de falar mais do que um presidente? Porque se o cara ele não tiver essa análise do ponto de vista jurídico, ele vai pegar a TV e pensar, poxa, como é que pode Bolsonaro mandar fazer alguma coisa e o governador do estado do Ceará não querer fazer? O presidente ele não manda mais, não? Não, o presidente não manda mais. O presidente faz aquilo que é de competência da União fazer. O governo federal tem competências que quem diz não é a Constituição Federal. A Constituição diz, isso é competência da União. Agora, no que não for competência da União, o presidente não tem poder de fazer. Tá? Por isso que ele não pode, por exemplo, chegar amanhã lá no estado do Ceará e determinar que o governo mande que o comércio volte a funcionar em outros dias. Tá? Porque esse daqui seria uma atribuição do governo. Existe uma distribuição de competências que é colocada pela Constituição. Aí um colega fez uma pontuação aqui, Ítalo Moraes, comentou assim, nossa Constituição de fato não é completa, seu rol é exemplificativo. Por exemplo, hoje nós temos um tópico que daqui a pouco vai ser suscitado por Rafael, que vai falar sobre direitos e garantias fundamentais. Na Constituição Federal não estão previstos todos os direitos e garantias fundamentais. Tá? Nós temos um rol exemplificativo, um rol aberto, de modo que é possível que novos direitos e garantias fundamentais surjam. A Constituição Federal, e eu concluo a minha fala nesse aspecto, pontuando isso, tá? Que o direito, de uma forma geral, é uma ciência social viva. Tá? Você pode fazer outros cursos que daqui a 30 anos a disposição seja a mesma. De repente, um procedimento cirúrgico, Rafael, seja hoje de um jeito e daqui a 40 anos do mesmo jeito. Tá? Um cálculo matemático é de um jeito hoje, daqui a 100 anos é do mesmo jeito. Tá? Mas o direito não. Você compra um Vadimeco 2016, hoje está absurdamente desatualizado. 2020, passaram 4 anos só. Tá? Então, o direito é uma ciência social viva. Aí você diz, por que muda tanto? Porque o direito acompanha o avanço da sociedade. Ao passo que a sociedade avança, o direito avança junto. Tá? É basicamente isso. Entendi. Professor, eu vou lhe chamar de professor, todos aqui são os professores. Né? Vamos lá. Direitos e garantias fundamentais. Né? É o que mais está sendo ventilado na televisão hoje. Né? Um lado fala que está tudo sendo violado, o outro diz, não, eu estou usando, estamos fazendo isso para proteger a população. E eu queria perguntar para você, nós temos direitos e garantias fundamentais ali, são pétreas, são absolutos? Eles são absolutos, eles estão nesse quadro, nessa seara de direitos absolutos, existe exceção? Como é que a gente pode explicar isso, essa questão dos direitos e garantias fundamentais? Então, professor, quando a gente pensa no que diz respeito à ideia dos direitos e garantias fundamentais, a primeira coisa que eu queria pontuar com relação a esse tópico é de que não existe direito fundamental ou garantia fundamental que se revista de caráter absoluto, tá?
nenhum direito fundamental é absoluto. Eu poderia dizer que nem a vida, que parece ser o principal dos direitos, apesar de não ser, não existe hierarquia entre direitos fundamentais, todos estão no mesmo plano. Mas nem a vida, que é um pressuposto, né, para poder ter os outros direitos. Se eu não tenho direito à vida, eu não tenho os outros direitos. Mas nem a vida é absoluta. Se a gente parar para observar, no caso concreto, a gente tem o seguinte, ó, direito à vida pode ser limitado em caso de estado de defesa, legítima defesa, estado de necessidade e diversas outras situações que autorizam ao agente de segurança pública, por exemplo, a agir em legítima defesa e tirar a vida de outra pessoa e não é responder juridicamente por isso. A vida pode ser limitada, por exemplo, no caso de aborto. O Brasil admite 2 hipóteses de aborto, tá? Legalmente previstas, em caso de fetos anencéfalos e quando a mulher for vítima de violência sexual. E aí ela poderá optar ou não pelo aborto. Então a vida, assim como os demais direitos fundamentais, não são absolutos. Então, pensou em direitos e garantias fundamentais, isso é o primeiro senso crítico que o meu aluno, que a minha aluna, que os nossos alunos, eu sempre digo isso em sala de aula, ó, você é meu aluno, primeira coisa, deixa eu te falar aqui. Você não pode ter uma visão de reproduzir senso comum, cara. Você está estudando direito agora, olha a riqueza que você está podendo ter acesso. Vamos pensar criticamente com relação a esse instituto. Eu vejo muito, professor, eu fico revoltado às vezes quando os caras chegam nisso. Chegam lá na rede social e dizem, o governador, o prefeito, a prefeita aqui de Caruaru adotou as medidas mais rígidas no que diz respeito ao enfrentamento ao coronavírus. E a turma começou ontem no Instagram, ela quer fazer uma ditadura em Caruaru. Gente, não fala isso. A ditadura é muito diferente do que está sendo proposto. Augusto, mas o direito de ir e vir é garantido constitucionalmente, mas não é absoluto. Tá? Se o Brasil decretar um estado de defesa, um estado de sítio, por exemplo, nós estamos em um estado de calamidade pública. Se chegar a decretar um estado de sítio, a gente pode, inclusive, acabar com o direito de reunião sendo suspenso, direito de manifestação sendo suspenso, direito de ir e vir sendo suspenso, inclusive com a aplicação de toque de recolher, tá? Então não existe direito absoluto, são apenas mecanismos que são ofertados à população, que caso se precise suspender, será suspenso simplesmente, porque a própria Constituição Federal admite, isso é totalmente constitucional, tá? Nós vivemos uma época de uma guerra de narrativas, né? Eu acredito, a gente já conversou um pouquinho sobre isso, falando sobre internet, né? E a gente vê que a internet ela tem muitas coisas boas. Isso, pronto, eu estou falando com você, você está em Caruaru, eu estou em Fortaleza, e a maioria do pessoal que está nos assistindo está em Milhã, né? A mais de 300 quilômetros de mim, que é a cidade da faculdade ou na região perto, ali. Isso graças à tecnologia. Ninguém pode dizer que a tecnologia é um empecilho, que a tecnologia traz coisas ruins. Mas a tecnologia, e no caso eu vou me referir às redes sociais, né? Ela traz algumas coisas que acabam ganhando um alarmismo, eu não sei se eu posso dizer assim, um alarmismo muito grande, porque tem a questão do compartilhar, do divulgar, do copiar, colar e passar para frente sem você... o pessoal que está assistindo, só para eu dizer, não estamos falando sobre política, né? Estamos falando que essa questão do compartilhar, muitas vezes acontece de você ver uma coisa super interessante, meu Deus, eu tenho que compartilhar isso. Eu compartilhei recentemente, só para dar um exemplo, né? Eu compartilhei recentemente no meu Instagram que um rapaz que eu sigo ele lá no Instagram, ele colocou alguns produtos que não devem ser misturados, olha a ideia, não devem ser misturados com a água sanitária, porque formam gases e pode causar queimadura no nariz, queimadura em vários locais, né? E uma pessoa pegou e me mandou uma mensagem dizendo que não era, que tinha visto um outro vídeo no YouTube que mandaram para ela pelo WhatsApp dizendo que ela tinha que misturar água sanitária, vinagre e limão, tá certo? E esse post é de um professor de química, o que eu passei, né, é de um professor de química. E eu perguntei lá pro professor. Aí o professor até disse assim, Rafael, você só tem que dizer para ela ter cuidado para ela não matar tanto o coronavírus quanto ela, né? Porque ela tá aí quase sendo morta por causa disso.
nós vivemos nesse meio dessa divulgação, desse parecer pessoal, né? Parece ser para mim que isso é desse jeito. Então eu vou lá nas redes sociais e jogo para o mundo aquilo que eu acho. E muita gente compartilha, dependendo do tanto de seguidores que você tem, da exposição na mídia que você tem, como sendo verdade absoluta aqui, né? Pois é um momento complicado que se tem de viciado. E assim, uma situação que eu queria pontuar para que todo mundo saiba. Ninguém é detentor do conhecimento absoluto, concorda, professor? É possível que, de repente, eu faça um posicionamento jurídico que eu acredito ser o verdadeiro, mas eu esteja equivocado, né? De repente, eu sempre gosto de fazer nas petições, é importante que a gente faça isso. Eu acho, na verdade não se acha, né? Eu acredito que é assim, salvo o melhor juízo, tá? O salvo o melhor juízo, ele abre uma porta para que um melhor juízo apareça e esse melhor juízo prevaleça. Eu acredito que é dessa forma, salvo o melhor juízo. Se o professor Rafael tiver um melhor juízo acerca desse instrumento, então perfeito, que se dialogue acerca disso. Vamos lá tentar debandar sobre isso, principalmente no direito, porque como eu já disse, o direito é uma ciência social viva. O que é possível hoje, é totalmente possível que daqui a uns dias não seja mais, tá? Então, assim, a gente tem que ter um cuidado muito grande e calma no que diz respeito a essas situações, porque às vezes a pessoa chega lá e compartilha algo que é totalmente fora, é totalmente absurdo, é totalmente fake aquela informação. Aqui esses dias o pessoal começou a compartilhar que o governador aqui do estado de Pernambuco tinha determinado o fechamento das missas, tá? Fizeram lá uma nota fake e começaram a compartilhar isso. E daqui a pouco eu estava vendo a hora da turma das igrejas, de uma forma geral, e invadir lá o palácio do Campo das Princesas, onde fica o governador do estado, e tentar tirar ele. Porque, veja, era uma nota fake, mas todo mundo estava compartilhando, ninguém tomou o cuidado que você tomou, por exemplo, professor, de verificar se aquela informação era verdadeira, qual a fonte. É porque tem pessoas que a gente olha assim e pensa, não, esse cara é confiável. Ele emite um parecer, ele tem um nome, ele não deixaria jogar o nome dele aí às traças por conta de uma informação fake, né? Mas às vezes a gente pega aí blogs e blogs e blogs e jornais sem total, com a falta absoluta de relevância e acaba compartilhando informação miserável. E às vezes o compartilhamento indevido de uma informação pode resultar numa consequência muito ruim para outra pessoa que é aquela que é alcançada, que é atingida. Então tem que ter um cuidado muito grande de respeito a isso, tá? Deixa eu ligar aqui. Doutor Augusto, vamos lá. O direito de ir e vir durante a pandemia, né? Aqui no estado do Ceará, em alguns outros estados também, a gente viu que algumas cidades teve barricada, né? Literalmente, durante a madrugada, o pessoal foi lá e jogou um monte de terra e fechou uma das vias, fechou, ninguém passava. Tem localidades que já adotaram uma coisa diferente, as barreiras sanitárias, né? E aqui tem muitas cidades aqui do estado adotaram barreiras sanitárias para saber de onde está vindo a pessoa, o que é que ela vai fazer dentro da cidade, como está a situação ali. Direito de ir e vir. Como é que o senhor nessa live de hoje, você nessa live de hoje, como o doutor do direito, conceitua essa questão do direito de ir e vir durante da pandemia? Medida legal, é constitucional, essa questão de lockdown, o que é que a gente pode tirar disso, tirando o ficar calmo, né? Que a gente tem que ficar calmo em toda situação, parar para pensar. Mas o que é que o direito, à luz do direito, como é que a gente pode enxergar essas medidas? Veja, a primeira coisa que eu queria pontuar acerca disso, que algumas pessoas têm dúvidas sobre essa situação, é a de que, ponto 1, é totalmente constitucional. Essas medidas restritivas, como as barreiras sanitárias, aqui em Caruaru não tem barreira sanitária, mas já começou com rodízio de veículos na capital e região metropolitana. Tá? Aqui ainda não foi implementado, eu acredito que em nenhum lugar, o lockdown absoluto, como está acontecendo aí em Fortaleza, né? É um lockdown absoluto que foi implementado aí em Fortaleza.
Mas aqui na nossa região, existe um rodízio de veículos na capital, Recife e região metropolitana. Caruaru e região interior apenas adotou as barreiras sanitárias. Mas independente se estamos diante de barreiras sanitárias ou se a gente está diante de lockdown, todas essas medidas são de fato constitucionais e são amplamente jurídicas possíveis, tá? Aí você se pergunta, poxa, Augusto, mas a Constituição Federal no artigo 5º, inciso 15 me diz que é garantido o direito de ir, vir, entrar e sair do Brasil, inclusive com os meus bens. Eu vou repetir. Artigo 5º, inciso 15 me diz que é garantido o direito de ir, o direito de vir e o direito de permanecer com ou sem os meus bens, tá? Mas veja só, como eu já disse desde o início da discussão, não existe direito fundamental absoluto. Os direitos fundamentais são totalmente restringíveis. É completamente impossível que um direito fundamental seja restringido, ou restringido por outro, ou que passe pela restrição de um outro direito, tá? E no conflito de direitos fundamentais, um deles vai prevalecer, tá? Como também é totalmente jurídico que o direito seja restringido pelo caso concreto, que é o nosso caso, tá? Nós temos aqui uma exigência trazida pela Constituição Federal de que os estados, municípios, o Distrito Federal e a União criem programas para a proteção da saúde pública. Então, se é necessário que se criem restrições com o objetivo de garantir o direito fundamental à saúde, tá? Veja o choque que eu estou tendo aqui. Direito fundamental à saúde versus direito fundamental de ir, vir e permanecer. Aí o que eu peço que o aluno tenha um senso crítico ao analisar esse caso? Augusto, mas por que é que o meu direito à saúde vai ser violado se eu sair? Não é que você vai ter o direito violado porque você saiu de casa, no que diz respeito à saúde. É porque se você continuar saindo, e não é só você sair, e sim todo mundo sair. Se o comércio estivesse aberto, se tivesse tudo funcionando, chegaria um momento que o sistema de saúde pública do governo do estado do Ceará, do governo do estado de Pernambuco, Alagoas, Bahia, Mato Grosso do Sul, do Brasil de uma forma geral, entraria em um verdadeiro colapso, professor. Então, com esse colapso do sistema de saúde pública, a falta de leitos para atender essas pessoas, né? Ah, mas está tendo surto de coronavírus do mesmo jeito. Não é do mesmo jeito. E aí eu tenho que levar em consideração os profissionais da área de saúde. Augusto, advogado, não tem habilitação para te dizer se o isolamento social está servindo ou não, porque eu sou advogado, eu sou atuante na área jurídica. Sabe quem é que a gente tem que ouvir se está funcionando ou não o isolamento social? Da turma da área de saúde, tá? São os profissionais da epidemiologia, são os médicos especialistas nessa área. Eu diria mais, professor Rafael, tem médico que a gente não deve ouvir para saber se está funcionando ou não o isolamento social. Porque quem vai ter a habilitação para discutir acerca disso propriamente é o epidemiologista, é o médico que tem uma atuação forte nessa área, é o Ministério da Saúde, é a Secretaria de Saúde. São eles que têm a habilitação para discutir isso. Então, imagina se Augusto chegasse aqui hoje para dizer que o isolamento social não serve. Eu não tenho habilitação para isso. Vocês teriam que me ignorar, eu sou advogado, tá? Então, é aquela coisa. O direito, a gente no direito, o que a gente faz no direito? A gente dá a cobertura jurídica para que a saúde trabalhe. Então, se a saúde olha para o direito e diz, eu preciso que essa turma fique em casa. O que é que o direito vai fazer? Vai exigir que as pessoas fiquem em casa. E exigir através de lockdown, de barreiras sanitárias, de rodízio de veículos, não pode sair mais, bota a turma para casa, se está de máscara não entra no local público, sem máscara não entra no local público. Alguns estados estão implementando multas, aplicação de multa pecuniária, de dinheiro mesmo, contra aquelas pessoas que estão sem máscara. Augusto, mas se o cara quer andar sem máscara, é direito dele não. Porque se ele está contaminado com coronavírus e ele passa o coronavírus, aí a gente vai ter um outro contaminado que vai resultar em outro contaminado. E se a gente já tem um surto que é grande, ele poderia estar ainda maior, tá? Então, assim, essas medidas são ofertadas pelo direito para que, de fato, o Estado consiga dar uma cobertura jurídica para que a turma da saúde trabalhe. Então, é aquele conflito que eu trabalhei no começo. Saúde pública
versus direito de ir e vir. Nesse conflito, prevaleceu a saúde pública. Acho que deu para esclarecer bastante, Augusto, essa parte, né? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Recentemente, nós tivemos uma polêmica até grande sobre, você até já falou um pouco sobre isso, sobre quem tem competência para editar regras, legalmente falando, né? Aqui a gente não está, deixar bem claro novamente para o pessoal que está nos acompanhando, nós estamos na seara do achismo, né? Estamos tentando nos ser bem restritos ao que diz o ordenamento jurídico, né? De quem é a competência para editar as regras de enfrentamento ao coronavírus? Vamos lá. É importante que a gente pontue com quem está nos escutando, e aí eu queria mandar um abraço novamente. Eu vi que muita gente entrou agora, né, depois que começamos, então um forte abraço para todos que estão nos ouvindo. Eu vi que uma colega minha aqui da nossa região, ela é inclusive enfermeira, entrou. Então, em nome dela, eu queria mandar um abraço para todos que são da área de saúde, né? Esses que estão de fato na linha de frente aí no enfrentamento ao coronavírus. O meu abraço aí em nome da colega que é da área de saúde, que acabou de entrar na live, e de repente até que possa somar aí com a gente no que diz respeito às discussões. Então vamos lá. No que diz respeito à competência para legislar ou editar regras, tá? No que diz respeito ao enfrentamento ao coronavírus, ao Covid-19, a Constituição Federal ela vai dizer que nós estamos diante de uma competência comum. O que é uma competência comum? Competência comum, tá? No âmbito do direito de exigência, é direito constitucional. Lá do artigo 18 ao artigo 36 da Constituição Federal, nós estudamos a organização político-administrativa do Estado, tá? É basicamente o seguinte: quem tem competência para o quê, quem é que faz o quê, quem é que vai criar o quê, quem é que pode criar lei sobre isso, quem é que vai administrar isso. Em linhas gerais, para que fique bem didático, para que todo mundo consiga me acompanhar. A Constituição Federal deixa claro quem é que tem competência, por exemplo, para criar um crime. Legislar sobre direito penal é competência exclusiva da União. Só a União pode legislar acerca disso. Tá? Só quem pode criar regras sobre direito civil é a União. Só quem pode criar previsões no que diz respeito ao trânsito é a União. Tá? Mas no que diz respeito à saúde pública, nós estamos diante de uma competência que é comum. E comum por quê, Augusto? Porque tanto os estados, como a União, como o Distrito Federal e como os municípios poderão criar suas regras próprias no que diz respeito ao enfrentamento ao coronavírus. Isso porque saúde pública é uma pauta de competência comum estabelecida pela Constituição Federal. E aí vem o Supremo Tribunal Federal, o STF, que foi chamado, tá? Que foi chamado ao caso e deixou claro o seguinte: olha estados, olha Distrito Federal, olha municípios e olha a União. Eu quero que todo mundo olhe para o STF. Eu sou o Supremo Tribunal Federal. E a mim foi dada a competência constitucional de interpretar a Constituição. Reitero isso. Tem muita coisa, professor Rafael, que hoje, 30 e poucos anos depois da vigência da Constituição, que começou em 88, ainda não chegou à discussão para o STF. Tá? Porque muita coisa está na Constituição, mas ainda não foi usada. Tá? Então, por exemplo, de 88 para cá, nós não tivemos um surto epidemiológico como o coronavírus. Então, para a gente está sendo a primeira vez que o Supremo Tribunal Federal foi chamado para poder discutir sobre regras no que diz respeito ao lockdown, no que diz respeito à suspensão do direito de ir e vir. E aí, o que é que o STF decidiu? O STF se posicionou de forma categórica. Quem vai ter competência para criar suas regras locais são aqueles que têm conhecimento das regras locais. Quem tem conhecimento da situação no município de Fortaleza é o prefeito de Fortaleza. Quem tem conhecimento no que diz respeito ao estado do Ceará é o governador do estado do Ceará. Então o STF ele garantiu que os municípios, que o estado, que a União, tá? E que o Distrito Federal tem competência comum para editar as regras no que diz respeito ao enfrentamento do coronavírus. Por essa razão, se o presidente da República, por exemplo, disser assim, comércio é atividade essencial, e eu, presidente da República, estou colocando hoje no decreto
que o comércio deve ser reaberto no Brasil em até 48 horas. O governo do estado do Ceará não é obrigado a abrir. Prefeitura do município de Fortaleza não é obrigada a abrir. Aí você diz, por quê? Se o presidente mandou. Porque a competência para editar as regras no enfrentamento ao coronavírus é comum. Cada município, cada estado, cada distrito federal e a União apenas vai dar as regras gerais do jogo. E são os municípios, DF, estados, que vão criar as regras específicas. E aí você diz, por quê? Porque são eles que têm conhecimento de causa. São eles que estão ali no meio da... É o governador do estado que sabe quantos leitos ele tem ocupado, quantos leitos ele tem ainda aberto e quantos leitos ele pode fazer ali. Então a Secretaria do Estado, da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará se reúne e faz uma previsão. A gente consegue passar ainda tantos dias aqui aguentando a onda. Passou disso, vai superlotar o sistema de saúde, não cabe mais coronavírus. Então vai fazer o quê? Vai abrir o comércio? Sabendo que vai aumentar o número de infectados, então não tem como abrir o comércio. O que a gente vai fazer? Enrijecer ainda mais as medidas. Aí é onde surge o lockdown, aí é onde surgem as barreiras sanitárias. É nessa forma que se criam as regras. Então veja, professor Rafael, que não tinha como o presidente da República lá em cima mandar todos os municípios e estados fazerem a mesma coisa. Em Curitiba tem restaurante funcionando já. Curitiba tem restaurante funcionando. Entra poucas pessoas, mas já tem restaurante funcionando. Em Fortaleza, eu garanto que o camarada, se quiser ir no restaurante hoje, não vai achar. Salvo se for para delivery e outras. Perceberam aqui os extremos? E por quê? Porque em Curitiba tem poucos casos de coronavírus. Em Fortaleza tem mais casos. Tá? É normal. As medidas elas são rígidas ao passo que cresceu o coronavírus. Por isso que não tinha como o governo federal mandar fazer uma mesma regra em todo lugar, porque não estamos diante de índices de contaminação igual. Tá? Nessa razão se reconheceu que a competência para editar regras é local. Cada um cria suas regras. Entendi. Professor Augusto, nós estamos vendo aí muita movimentação, concernente à questão de contratos durante esse período, né? E a gente está vendo movimentação do Senado, movimentação de que antigamente, eu não sei se eu posso até dizer antigamente, né? Porque é um antigamente que era apenas antes do Covid-19, né? Esse antigamente. Nós não víamos os órgãos, os poderes, se a gente pode assim falar, não sei se a palavra seria interferir, mas eu vou colocar ela, interferindo tanto assim em contratos. Tá para sair aí no Senado, já foi votado na Câmara, tá no Senado, já foi visto pela comissão, tá indo, não sei se saiu, não vi essa semana ainda, mas a questão dos contratos de aluguel, né? Impedindo o despejo, né? E ser processado o inquilino que deixou de pagar, que ia ser até uma coisa que a gente também está vendo muito, que tá saindo uma lei, só que a lei está saindo hoje, em maio, né? 26 de maio, só que ela está valendo desde que começou o coronavírus, lá em março, né? Ela retroage aí 2 meses e meio, 3 meses aí, né? E diz, não, tá valendo até de lá, você tem que computar a partir de março para isso funcionar. Como é que fica essa questão de contratos, direito do consumidor? Nós estamos vivendo também um período um tanto diferente, né, dessa questão do direito do consumidor. Professor Rafael, é importantíssimo que a gente pontue que nós estamos, de fato, atravessando um momento conturbado. No que diz respeito, a gente está conversando aqui, subiu para mim uma caixinha, Camilo Santana Oficial iniciou meu live. Lembrei aí do pessoal do estado do Ceará, é o governador de vocês, é o governador do estado do Ceará. Então, vejam só, a gente está vivenciando um momento complicado no que diz respeito às relações contratuais. E aí eu quero que o aluno entenda que não é um momento complicado só para o estado do Ceará,
não é um momento complicado na região Nordeste, é um momento complicado no país inteiro, e está no mundo, tá? Vocês terem ideia, eu vou fazer um aspecto aqui para que a gente entenda muito bem a dimensão desse problema. Eu não sei, professor Rafael, como é que se dá o São João em Fortaleza. É pegar, tem São João, quer dizer, esse ano eu sei que não tem, né? Mas geralmente tem São João em Fortaleza? Eu não entendi. Geralmente tem Falhou. São João em Fortaleza e tal? Em Fortaleza mesmo, não é tão forte o São João. Pelo menos eu não percebo tão. Eu vou até pedir desculpa pro pessoal que é mais daqui. Certo. É que eu venho de Caruaru, né? Caruaru para 30 dias no São 30 João. dias, São É João? uma coisa atípica, né? Caruaru, Campina Grande, a gente tem aquela pausa que só existe em Caruaru e Grande, Campina, gigantesco. né? Eu vou até dizer aí para vocês o seguinte, de repente tem muita gente que é de outros lugares que está nos acompanhando, né? Eu acho que tem muita gente aí do próprio estado do Ceará, e para que vocês entendam onde é que eu estou querendo chegar no que diz respeito a essa pergunta que eu fiz. Vejam bem, eu sou de uma cidade que se chama Caruaru, ela é tida como a capital mundial do forró. O professor Rafael já viveu aqui e sabe do que eu estou falando. Caruaru, o São João de Caruaru começaria sábado dessa semana, tá? Sábado dessa semana seria dia 20, seria dia 30, tá? Dia 30, essa semana começaria o São João de Caruaru, 30 de maio. O São João duraria até a última semana, o último final de semana de junho, tá? Ou seja, seriam aproximadamente 5 finais de semana de festa, onde a festa ela acontece todo dia, na verdade, durante o São João. Mas de festa oficial, quinta, sexta, sábado, domingo, toda semana, tá? Augusto, o que é que tem a ver isso com a discussão que eu estou querendo trazer? Tem tudo a ver. Tem absolutamente tudo a ver. Entendam aquilo que diz respeito à relação contratual. Essa semana, sexta-feira, eu vou fazer uma live com Santana. Santana é um cantador, ele é um artista muito conhecido aqui na nossa região, no que diz respeito ao forró e a tudo mais. E por que eu vou fazer uma live com Santana? Para discutir os contratos na relação musical, tá? Tem muitos artistas que assinam contratos por durante anos com aquela determinada festa. Tem aqui em São João de Caruaru, ela assinou um contrato com uma cervejaria que duraria 5 anos, tá? Essa cervejaria seria a cerveja oficial do São João de Caruaru por 5 anos. Então vejam que por durante 5 anos nós temos um contrato e esse ano não tem São João em Caruaru. Então a gente já tem um contrato que não vai ter como ser cumprido. As relações consumeristas não estão em alguns aspectos tendo como ser cumpridas, tá? Diversos outros profissionais estão sem receber, então não tem como cumprir com as suas obrigações respectivas. Então, no que diz respeito às relações consumeristas, nós estamos diante de um momento absurdamente atípico, tá? E o governo tem editado leis, como, por exemplo, uma lei que eu estou aqui com ela na tela, que é do Estado do Ceará, no que diz respeito ao pagamento de mensalidades da educação básica, ensino superior, fundamental e etc. Mas tantas outras leis estão sendo editadas no país inteiro, no que diz respeito ao cumprimento dessas situações. Isso acontece por uma situação, veja bem, a população não está conseguindo trabalhar. Se a população não está conseguindo trabalhar, não adianta executar. Não adianta entrar com ações de execução, não adianta entrar com ação de despejo, porque o povo não vai ter o recurso para pagar aquilo ali. Tá? O que é que vê o governo federal e edita? O governo federal edita uma norma que diz que não pode existir ali ações de despejo durante o período tal. Nada mais adequado, porque ainda que ele chegasse e determinasse que houvesse um despejo, não tinha como cobrar, a população não tinha dinheiro para pagar. É todo mundo que não tem dinheiro? Não, mas muita gente não tem dinheiro para fazer quitar as dívidas básicas. Então, nesse aspecto, é importante que o meu aluno, que a minha aluna entenda que a questão do momento que o Brasil tem viciado é complicadíssima. Tem gente que ganha o dinheiro que tem durante o São João. Aqui em Caruaru é assim. Tem gente que mantém ali tirando só as despesas em um estabelecimento que muitas vezes dá até prejuízo durante o ano, mas que o camarada sustenta a onda todinha para chegar ao São João e ter um lucro grande, de fato. E esse ano não tem São João. Então, o que eu vou fazer com essa pessoa? Eu vou romper o contrato de aluguel e colocar ele para fora? Então, eu queria que você, aluna, entendesse que o momento é de atipicidade grande. É um momento atípico. É um momento onde a gente está tendo que analisar contrato a contrato, aluno a aluno, tá? Aluno a aluno, caso a caso, porque de fato não vivenciamos isso em outros momentos.
As relações consumeristas estão assim. Ah, determinada empresa atrasou na minha entrega 20 dias. Vou entrar com a ação, nem entra, não vai ser sequer reconhecida. E por que não vai ser reconhecida? Porque o momento do coronavírus é um momento que também afetou a área das entregas. Tá? Então, assim, é um momento novo, é um momento complexo. Regras estão sendo editadas, mas eu de pronto vou dizer uma coisa para você que me escuta. No que diz respeito à relação contratual, ainda não existe um cálculo matemático básico que vai apontar uma regra no que diz as relações. Existem diversas regras do Senado Nacional que estão sendo editadas, mas que ainda não existe uma relação concreta. É o caso concreto, de fato, que vai demonstrar como é que esses litígios serão resolvidos. Ou seja, demonstrar como é que essas confusões que a gente acabou de pontuar aqui seriam resolvidas. É justamente o momento de se analisar caso a caso, professor. Achei interessante a tua fala, Augusto. E eu estou aqui aberto, né, no meu computador, uma nota técnica que ela foi... Quem pediu ela foi o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Né? É uma coisa ali, está lá em Brasília, e ela está falando sobre justamente isso, as relações de contrato, especificamente contratos educacionais, tá certo? Nesse período de coronavírus. São 12 páginas, quem quiser, depois a gente pode estar disponibilizando isso também. E o que é que a gente pode entender lendo ela, e quem tiver mais interesse, toda essa questão dos direitos do consumidor, dos departamentos de proteção e defesa do consumidor, concernente à educação e contratos educacionais, eles estão com um entendimento comum, que eu achei bem interessante, porque geralmente o pessoal lá de Brasília está mandando uma coisa e o pessoal aqui da ponta tem um entendimento diferente na relação, mas ele não está tendo. E o que é que eles repetem várias vezes nessa nota técnica deles? Traduzindo, conversem com os gestores da instituição. Exatamente. Resolvam, justamente o que você falou, converse, o aluno vai lá e conversa e tenta resolver a situação específica. Não existe uma régua, não dá para se passar uma régua e dizer vai ser desse jeito. Eu acho que seria até um pouco injusto, né? Apesar que isso é bem complexo também de conceituar a justiça, né? Mas seria um tanto injusto a gente estar colocando uma régua única para toda a situação. O governo do estado do Ceará, ele tentou fazer isso, mas eu até passei para o Augusto, né, essa lei aqui do estado do Ceará, e ela meio que flexibiliza, ela tenta usar a questão de tamanho de escola, né? A escola é pequena, a escola é grande, a escola já oferece algum desconto, se oferece esse desconto que a escola oferece é maior do que aquele que eles estão pedindo para ser dado, né? Não é cumulativo, escolhe entre um e outro, eu quero qual desconto, eu quero esse, não, eu quero o outro desconto. Então, todas essas coisas, essa lei, ela vem tratando. Eu não sei se deu tempo de tu dar uma lidinha aí, Augusto, para estar... Sim, para comentar sobre a lei, no caso, a lei do Estado, né? Essas disposições que são estabelecidas aqui por essa legislação institucional, eu dei uma estudada nessa lei ontem, e eu percebi que ela traz algumas disposições que eu não sei como é que está a relação aí no estado do Ceará, mas me parece ser uma lei muito teórica de difícil aplicação. Eu não sei se é essa dificuldade que vocês no estado do Ceará também estão enfrentando, porque é complexo colocar essa legislação em prática. Ela faz alguns conceitos genéricos que aí você para perceber quem é que se enquadraria naquela definição. Tá? Porque para você, apesar de você não ser uma escola de pequena porte, por exemplo, ou estabelecimento educacional de pequeno porte, mas naquele momento para você o interessante seria ser. Né? Justamente porque a proteção daqueles que são menores do ponto de vista dessa legislação seria mais adequada. Então, assim, uma observação que eu trago, e eu faço um recorte para o aluno que de repente tem essa dúvida, é que a lei ela é categórica no que diz respeito à acumulação de descontos. Essa é uma lei estadual que ela dispõe acerca de uma política de descontos
justamente durante esse momento epidemiológico, e ela veda a cobrança de juros daqueles que não estão, por exemplo, conseguindo quitar com as obrigações educacionais. Ou seja, aqueles que não estão pagando aí a faculdade, as instituições estão proibidas de fazer uma cobrança de juros no que diz respeito a esses períodos, podendo voltar a fazer essas cobranças após esse momento de epidemia, desse momento de enfrentamento ao coronavírus de uma forma geral. No entanto, se deixa muito claro que essa lei também estabelece alguns percentuais de descontos para escolas de nível fundamental, escolas de educação básica, que abrangeriam o ensino fundamental, e estabelecimentos de ensino superior, tá? Só que a pontuação que eu acho muito importante de se destacar no que diz respeito a essa legislação institucional, essa legislação estadual, aliás, é a de que é vedado de forma expressa a cumulação, tá? Não é permitido que se cumule aqui benefícios. Porque, vamos lá, no estabelecimento superior tem muita gente que tem descontos. Alguns pagam aí em dia e tem até determinado dia e tem tantos por cento de desconto. Mas alguns outros são bolsistas da instituição. De repente você passou numa seleção aí como bolsista, você trabalha na biblioteca da instituição, você tem 50% de desconto, e aí vem a lei estadual, que é lá do estado do Ceará, e diz que existe um desconto de 25%, exemplificando, para os alunos que estão vivenciando esse momento de epidemia, etc. Veja que se você fosse acumular, você teria de cara 75% de desconto na sua mensalidade. Não é isso que a lei surgiu para fazer. A lei deixou claro que, existindo mais de um desconto, tá? É importante que você, aluno, saiba disso. Existindo mais de um desconto, prevalece aquele que é maior. E os outros já eram, tá? Porque se você fosse nessa onda de somar descontos, ia ter gente que não ia pagar mensalidade nenhuma. Você pagava ali os 10, 15% que você tem porque paga em dia, somava com o percentual que você tem como bolsista, somava com o percentual que é estabelecido aqui pela lei, com mais um percentual porque você participa de programa de pesquisa na faculdade, daqui a pouco era a faculdade que tinha que te pagar uma mensalidade de tantos benefícios que você teria acumulados aí, tá? Então, assim, a lei é expressa, ela não deixa mais para dúvida. Eu vou, inclusive, fazer uma citação aqui, que essa vedação à acumulação está prevista, tá, gente? Eu só carregar aqui no artigo 2º, no artigo 2º, parágrafo 14, diz o seguinte, ó, caso o aluno já possua desconto na instituição de ensino, prevalecerá o maior, não sendo possível a acumulação de descontos. Tá? Justamente por isso. Tem muita gente que estuda no ambiente universitário e tem uma política grande de descontos e o cara é beneficiado de todos. Tá? Mas nesse aspecto não é possível se acumular o desconto trazido pela lei do estado do Ceará, tá? Com a política de desconto que outrora ele já tinha aí disponível no ambiente acadêmico. Ótimo, Augusto. Ótimo. Estamos próximos ao final da nossa live. Acho que daqui a pouco vai até aparecer o timer aí para encerrar a nossa live, né? E eu queria, primeiramente, em nome da FASEC, agradecer a presença do Dr. Augusto, professor de Direito, que está trazendo um pouquinho dessa área que, para muita gente que está nos assistindo, é uma área nova, que só escuta falar na TV, né? Na TV ou nos achismos de WhatsApp, né? Mas é uma área bem extensa, é uma área bem complexa, é uma área que ela não se restringe apenas a opiniões e a achismos, né? Existe muito disso, achismos. E eu acredito que uma área muito importante do direito, pelo menos no meu ponto de vista, é a conciliação, né? É a possibilidade de você resolver um problema antes de realmente virar um problema, né? Antes de realmente virar um problema. E eu acredito que todos que estão aí, o Roneuto, que é o dono da instituição, ele está agradecendo, né? Está nos agradecendo aí. E eu queria deixar esses segundinhos restantes para o Augusto se despedir do pessoal. Eu queria mandar um abraço para todos, aqueles que puderam acompanhar. Eu acredito que deu para esclarecer algumas dúvidas que outrora existia, tá? Eu vou mandar um abraço para o Roneuto, né?
aqui agradecendo, eu que agradeço pela oportunidade, espero que em algumas outras oportunidades a gente esteja junto